Professor Paulo, nos últimos meses, né, o Brasil viu um salto expressivo em um mercado estratégico para o futuro da tecnologia e da indústria, as chamadas terras raras. No primeiro semestre de 2025, as exportações brasileiras desses minerais para a China triplicaram em relação ao ano passado, né? Então, a gente pode entender que esses elementos eles são essenciais para fabricar desde smartphones, carros elétricos, até turbinas, né, e equipamentos militares. E para começar a nossa conversa, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Paulo, o que são terras raras, né? E por que elas são tão valiosas? Bom, obrigado, Fulvio, pela possibilidade de participar novamente do programa, né? Terras raras, na verdade, elas não são tão raras assim, né? Como o próprio nome diz, né? Terras raras. São 17 elementos químicos, sendo que 15 pertencem a uma mesma família. E a questão de se falar que elas são raras é pela dificuldade da extração, tá? Porque a separação dos elementos químicos, que elas são encontradas em vários minérios também, é que é muito difícil de fazer essa separação. Mas não são raras, tá? Então existe em grande quantidade. E agora, logicamente, essa questão geopolítica é porque ela é utilizada nesse processo de transição energética pelo qual nós estamos passando. Tá? Então, se a gente recuperar um pouco, a primeira revolução industrial foi por conta do carvão. Né? A segunda, basicamente, energia também, mais petróleo, que é muito mais fácil de ser transportado. Depois a gente teve uma revolução também, que a gente pode falar das telecomunicações e de processamento com silício. E agora com as terras raras, com esses elementos químicos. E esses elementos químicos, na verdade, eles estão concentrados em poucos países. Tá? A China é o país que detém a maior percentual de terras raras. Em seguida vem O o Brasil? Vietnã, O Brasil está em segundo Vietnã, lugar? Brasil, Vietnã Aham. e Índia, tá? E Rússia. Aliás, Rússia e depois Índia. Então aí a gente tem o que seria chamado BRIC. A gente não tem África do Sul, né, que seria o S dos BRICS, mas Aham. é basicamente isso que a gente tem. Legal, legal. E Paulo, como você falou, né, o Brasil ele é a segunda maior reserva do mundo, ok? Segundo dados de pesquisas, agora no ano passado, em 2024, a produção dessas terras raras foi de apenas 20 toneladas, né? Por que o Brasil, mesmo com essa segunda maior reserva, produz tão pouco? Fulvio, depende de tecnologia. Né? Então eu explico para os meus alunos de economia internacional, nós temos vantagens comparativas, porque a gente tem uma grande quantidade desses recursos aqui no Brasil. Então seria, né, fácil explorar, né, fácil tirar essa matéria-prima do solo, mas não é tão simples assim, porque precisa de um processamento e nós não temos essa tecnologia ainda para fazer esse processamento, para retirar e transformar e obter esses elementos químicos de forma pura, de forma separada. Então, o que nós fazemos? Nós colhemos uma grande quantidade, né, desses insumos de forma geral e exportamos para a China, que a China é que tem a maior capacidade de processamento desses elementos químicos no mundo. Ela responde a 90% do total de processamento. Ou seja, né, tem a tecnologia, já detém a tecnologia para extrair de forma pura esses elementos. Basicamente é o seguinte, Fulvio, é como se a gente tivesse fazendo o seguinte, exportando grãos de café, que é o que a gente exporta para a Suíça, né? A Suíça e a Itália colocam esse Agrega um café valor, de né, forma Paulo? processada e vende para a gente por um preço muito maior do que aquele que nós exportamos, né? Fazendo um paralelo ao futebol também, nós exportamos jogadores e importamos, né, os campeonatos para assistir, que é muito mais caro. Então é basicamente isso. Nós acabamos
por exportar matéria-prima e importamos produtos manufaturados ou semi-manufaturados. Uhum. Agora, Paulo, estou entendendo que essas terras raras elas funcionam como se fosse uma commodity, né? Como esse exemplo que você deu. Então a gente exporta isso de forma bruta, né? Eles refinam de alguma forma, agregam valor e revendem isso a um preço muito mais alto, né? Você não acharia interessante que o Brasil pudesse atrair empresas estrangeiras, né, para a utilização desses elementos aqui no nosso país, ao invés de Sim, intensificar de repente a exportação? sim. Agora, a gente tem que criar mecanismos, né, que incentivem justamente isso e sem nos prejudicar, né? Então, por exemplo, né, a gente podia adotar como é um recurso finito, né, o recebimento de royalties pela exploração desses produtos para a gente seria uma boa, porque vão explorar, vão retirar e a gente vai perder realmente esse produto, né, como existe o Uhum. petróleo. Então a gente receberia royalties por isso, mas teria que ser algo muito bem elaborado, né, e posteriormente executado. E logicamente, Fulvio, a gente precisa de estabilidade nas regras. É. Tá? Enquanto a gente não tiver estabilidade nas regras, falar, olha, a empresa vem para cá, vai poder explorar tanto, tem a capacidade, né? E não vai agredir tanto o meio ambiente, vai fazer uma reposição do meio ambiente, tudo isso, atender toda a legislação, trazer, desenvolver a tecnologia, repassar essa tecnologia para a gente também, por meio de uma joint venture, como, né, a China fez o seu processo de desenvolvimento industrial, que as empresas iam para lá para conquistar mercado e aproveitava, né, e ela pegava essa tecnologia e acabou se desenvolvendo tecnologicamente de forma bastante rápida. Então a gente poderia fazer isso também. É perfeitamente possível. Basta realmente, né, nossa classe empresarial e nossa classe política quererem fazer, né, e da melhor forma possível. Agora, Paulo, eu entendo que o Brasil ele pode usar, né, essa posição estratégica como uma moeda de negociação com outros países, não é? Pode, justamente porque a gente tem essa grande quantidade, né, desses elementos químicos aqui. Então, Fúvio, nós perdemos já várias oportunidades, né, ao longo da nossa história. O carvão a gente não tinha, petróleo nós demoramos muito e só nos tornamos autossuficientes em produção, né? Não necessariamente a gente tem que importar petróleo, porque não é tudo que a gente produz aqui que a gente consome, a gente exporta. Uhum. E o petróleo também varia bastante de qualidade, então a gente importa um petróleo que a gente não tem aqui. A mesma questão dessas terras raras. E só que a gente tem agora a possibilidade de entrar no início desse processo como um todo, né? A China já está bem distante, mas a gente poderia, né, aproveitar que nós somos, né, nós temos essa capacidade de produzir energia verde, que agride muito menos o meio ambiente, né, e fazer a junção com todos esses processos industriais que estão por vir. Né? Uhum. Mas, né, vai depender basicamente, né, da nossa estrutura empresarial e da nossa estrutura política para que a gente tenha essa capacidade de obter sucesso nesse processo todo. Perfeito, perfeito. Paulo, bom, a China está em primeiro lugar em relação à quantidade dessas terras raras. O Brasil em segundo lugar. E são poucos os países que possuem essas terras raras, conforme você comentou conosco, né? O que o Brasil precisa fazer efetivamente para se beneficiar? Que entendo eu, Paulo, posso estar equivocado, mas entendo eu que isso é algo que está sendo cobiçado pelas principais potências do mundo, principalmente por conta da militarização, né? E como que o que o Brasil precisa fazer para se beneficiar disso? Fúvio, a gente tem que realmente atrair empresas que já possuem essa tecnologia, tá? E que elas se instalem aqui e que a gente desenvolva pesquisa junto com essas empresas para que a gente tenha capacidade de utilizar todos esses elementos aqui
agregar valor, logicamente, tá? E com isso produzir todos esses componentes, tá? Tanto de TV, smartphone, toda a parte de inteligência artificial que requerem esses elementos químicos, tanto a parte militar. Uhum. Então, realmente seria um grande salto tecnológico. Agora, para isso, Fulvio, como a gente já comentou em programas passados, tá? A gente precisa fazer investimento em educação, Sem dúvida. tá? Porque isso requer pesquisa de ponta, né? Porque a gente está falando de processadores, né? De TVs de LED ou de novos materiais, né? De produção de motores aviônicos, de motores de naves espaciais que necessitam de tecnologia de ponta, e que a gente não tem tanta expertise nisso aqui no Brasil. Né? O Uhum. que a gente tem de bastante tecnologia aqui no Brasil é a Embraer, tá? No caso de produtos industriais. A gente tem na área de serviços, na parte de medicina, e tem na parte também de agropecuária, né? Que aí a gente tem a Embrapa. Mas são, e de petróleo, efetivamente, mas são poucas e específicas. Então a gente teria, né, que desenvolver toda uma área, né, de pesquisa para que a gente tivesse capacidade de explorar isso muito bem e ganhar mercado com isso. Né? Porque quando a gente fala desses elementos químicos, como a gente tem vantagem comparativa, a gente precisa ter escala de produção para isso. E a escala de produção, tanto para desenvolver esses equipamentos básicos que vão servir para a produção de tomógrafos, aparelhos muito sofisticados, pás de turbinas, tudo isso. Então a gente precisa ter escala de produção também. E isso porque são produtos muito específicos, com, como que eu posso te falar? No caso de uma pá, né, de uma turbina de avião, o que acontece? Ela não pode sofrer dilatação, de forma alguma, e ela tem uma variação de temperatura muito grande. Quando o motor, entre aspas, explode, dá a partida, né, e o avião vai decolar, a Uhum. temperatura daquilo ali está aproximadamente 400 graus, aproximadamente. E chega lá em cima, a gente tem temperatura de menos 60. E ele não pode, né, se expandir nem contrair, porque senão você estoura. Então, as definições para essa produção, né, têm que ser extremamente rígidas e muito bem elaboradas. Então, são poucos fornecedores no mundo que têm Que capacidade de tem produzir capacidade. isso, porque requer uma tecnologia muito avançada. Agora, falando um pouco, né, treinando esse assunto, Paulo, com o tarifaço do Trump. Você, como Sim. um analista de economia, né, um analista até de internacional, você considera que o Trump está com uma estratégia por trás de todo esse tarifaço para alguns países? Né? Porque o poder de negociação, Estados Unidos, China é uma coisa, Estados Unidos, Brasil é completamente diferente. Além daqueles fatores políticos que nós já entendemos, você acha que o Trump pode ter em mente uma estratégia de tentar provocar um acordo para obter essas terras raras do Brasil que ele tanto cobiça? Sim, 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 claramente, Fulvio. Tá? Pelo seguinte, está defendendo os seus interesses pessoais, interesses de empresas americanas, né, interesses de empresas em que ele é sócio, né, e tem a questão política, que é o seguinte: se a gente piorar a situação econômica do governo atual, né, e imputar ao governo atual a incapacidade de melhorar na atividade econômica, principalmente o ano que vem, há uma possibilidade muito grande de que um aliado, né, do Trump, ou que comungue as mesmas ideias que ele, possa vencer as eleições. Vencendo as eleições aqui no Brasil, abre-se um caminho, né, para que ele possa, né, explorar essas empresas aqui, né, utilizar essas empresas para explorar as terras raras aqui.
Ou seja, né, Donald Trump não é um maluco. Ele é um tremendo de um estrategista que, a meu modo de entender, ele pensou tudo milimetricamente, né, Paulo? Talvez tenha, Fulvio, vai, um percentual de loucura, mas tem, que né? ele faz as coisas muito bem pensadas, não podemos Olha, negar. eu vou te falar o seguinte, eu tenho receio também do que isso pode fazer com que o mundo todo diminua, né, a sua participação no comércio e em negócios com os Estados Unidos, né, porque ele acaba criando também grande incentivo para os países buscarem alternativas, tá? Como, por exemplo, o Canadá atualmente tem interesse em participar dos BRICS, que é algo que a gente jamais pensaria, porque o Canadá, né, a economia canadense depende muito da economia dos Estados Unidos, menos do que a do México, né, mas depende. O México também pretende se unir aos BRICS, né? E a gente vê a Europa tentando se desvencilhar um pouco por conta da OTAN, né, de criar seu próprio. A Alemanha criar, ao voltar a ter um exército muito forte, umas forças armadas muito fortes, independente dos Estados Unidos. Então, assim, o que eu vejo hoje é um renascimento de um nacionalismo que talvez seja próximo do que a gente teve há um século atrás, né, de redução do comércio internacional e de cada país tentar atender às suas necessidades. E isso estagnar o comércio, diminuir muito o comércio. E isso pode ser, tá, um estopim para guerras bélicas. Tá? Então, eu tenho bastante receio que isso possa acontecer. Então, não sei se realmente, né, nesse ponto, né, ele é um bom estrategista, não sei.